Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ver hoje uma mensagem, e é muito interessante, porque hoje vamos ver a mensagem 111, que nos fala do versículo 9 do capítulo 16 de Lucas. Amanhã vamos ver no 112 o versículo 9 do capítulo 16 de Lucas. É um versículo tão rico que Emmanuel faz duas mensagens sobre o mesmo versículo. Então vale a pena acompanharmos aí a mensagem de hoje e a de amanhã. A de hoje o título é Granjeai Amigos e vai tratar da primeira parte desse versículo. Então temos lá, são palavras de Jesus narradas por Lucas no capítulo 16, versículo 9, no Novo Testamento. Jesus nos diz: também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Granjeai amigos, conquistai amigos, certo? Para nós trazermos para nós amigos, conquistando-os, granjeando. Bom, mas como fazer isso? Jesus nos diz para que usemos as riquezas da injustiça. Isso complica, né? Riquezas da injustiça, o que será isso? Bom, vamos pensar juntos aqui. Nós somos seres imperfeitos, reencarnados no mundo de provas e expiações. E Deus, nosso Pai, é todo justiça e todo misericórdia. E é importante que assim seja. Imaginemos se ele fosse só todo justiça. Se ele fosse todo justiça e nós devêssemos reparar os nossos erros apenas na lâmina da justiça. Como seria isto? Teríamos fatores que chegam nos calçando amorosamente, nos chegam protelando às vezes nossas dívidas, parcelando às vezes nossas dívidas, vamos dizer assim, comutando as penas pelo amor que estejamos já desenvolvendo em nós, ou seja, diminuindo as nossas penas pelo amor que já estamos desenvolvendo em nós. Todos esses são recursos da misericórdia. A justiça é isso, é olho por olho, dente por dente. O que faz ser diferente é a misericórdia. É esse tempero que avalia a dívida, mas que se prende ao crescimento do devedor. A dívida é uma lição que precisa ser aprendida. E Deus não é um juiz cruel ou um carrasco. Deus é Pai. Quer que nós cresçamos, aprendamos, para uma vez crescidos, amadurecidos, possamos estar com Ele como co-criadores, ajudando-o no imenso trabalho que exige toda a criação. Vamos pensar aqui em Jesus como Espírito puro, que esteve à frente da criação do próprio planeta Terra e o governa. Então, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Muitas das situações que nos chegam nos são concessões da providência divina. Concessões. Não as merecemos. Daí a injustiça. Não nos chegam por justiça, nos chegam por misericórdia.
se ele tivesse dito: granjeai amigos com as riquezas da misericórdia, com as riquezas que a misericórdia concede para a sua existência. Mas ele traz a questão da injustiça. Sim, recebemos às vezes oportunidades que não merecemos, mas Deus confia que talvez nós possamos aproveitar aquela oportunidade e crescermos com ela. Talvez não mereçamos tanta saúde, talvez não mereçamos uma família vamos dizer, algumas pessoas da nossa família tão dedicadas e amorosas, talvez não mereçamos condições intelectuais ou mesmo equilíbrio mental, talvez não mereçamos. Talvez essas concessões que nos cheguem venham de forma injusta, ou seja, não são justas, mas são concessões do amor de Deus. Daí ele comparar a riquezas. São tesouros na medida em que nós não fizemos por merecê-las, mas Deus, nosso Pai, nos concede essas riquezas, nos concede esses recursos. Às vezes não temos nem ideia do quanto certas situações ou muitas das situações das nossas vidas são essas concessões, muitas. E ele diz para aproveitarmos então a nossa encarnação e aproveitarmos tudo que a providência está nos concedendo a fim de granjearmos amigos, de conquistarmos elos de afetividade, de fraternidade. A importância disso nós vamos ver amanhã na continuação do versículo, mas vamos ver hoje então sobre o que Emmanuel nos diz de granjearmos amigos com as riquezas da injustiça. Nos diz então o nosso querido amigo espiritual: se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, ou seja, desde a experiência humana, nós como encarnados, ok? Se o homem conseguisse, desde encarnado, devassar o pretérito profundo, ou seja, o passado nosso, lá de trás, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Ou seja, não fizemos por merecer, mas a misericórdia divina nos concede essas oportunidades. Então, é o que ele diz aqui, procede da injustiça. Nós que não gostamos de injustiça, não é? Muitas pessoas ficam transtornadas quando vivem uma injustiça, mas nós recebemos várias concessões injustas, oriundas do amor, da misericórdia de Deus, nosso Pai. Não da sua justiça, mas da sua misericórdia. Aí não nos opomos, pelo contrário, nós ficamos muito felizes de recebermos essas bênçãos da misericórdia de Deus. Por isso que a gente deve evitar, entre outras muitas razões, não é julgar, porque todos nós estamos aí na condição, olha o que ele disse, hein? A conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam, ou seja, nós homens aqui, não é? Nós seres humanos encarnados, todas as possibilidades que nos felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina. Nossa, Emmanuel é bem até mais do que estávamos aqui a falar. E ele continua: não nos cabe particularizar e sim deduzir que as concessões do direito humano, então ele não vai tratar de casos particulares, ele vai deduzir do geral.
Não nos cabe particularizar e sim deduzir que as concepções, quer dizer, que as ideias do direito humano, que as concepções do direito humano se originaram da influência divina. Sim, já que estávamos tão atrasados moralmente, não é? Da influência divina, porque quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Então estamos lá naquele passinho de tartaruguinha, não é? Então todas as concepções que chegaram na justiça humana sobre a questão mesmo do direito vem, e no direito nós temos agravantes, atenuantes e concessões muitas vezes da justiça. E principalmente quando o condenado ele participa ativamente da sua, vamos dizer assim, da sua correção, vamos dizer, não é? E ele continua dizendo: bastará recordar nesse sentido de como o direito humano se inspirou, vamos dizer assim, não é? Na justiça de Deus, na influência divina, como ele diz aqui. Bastará recordar neste sentido que quase todos os estados se levantaram, e aqui ele diz como estados as civilizações, não é? Os países das histórias da antiguidade, não é? Então, bastará recordar neste sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Vamos pensar na Grécia, Roma, e nós vimos lá o Esparta, aquelas lutas, os egípcios, quanto sangue derramado, né? E aí onde estão essas civilizações? Ó, acabaram, lutas inglórias, mas é porque o ser humano era muito ainda cruel, muito inferior moralmente. Então bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores, ou seja, recebem as concessões e fácil vem, fácil vai, né? Os homens têm sido servos dissipadores que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Mordomia é exatamente o que nos é concedido. Nos é concedido temporariamente, está a nossa mordomia, está ao nosso uso, mas acabou a encarnação, temos que devolver. Daí Jesus falou da parábola dos talentos, né? O Senhor nos confere talentos, mas depois ele vai nos cobrar se nós os multiplicamos. A quem mais for dado, não é? E fizer bom uso, mais receberá. Né? A quem for dado e fizer bom uso, mais receberá. E aquele que recebeu e faz mau uso, até o que ele pensou que tinha, porque na verdade não era dele, foi só concessão. Ele pensou que era dele, mas até o que ele pensou que tinha, lhe será tirado. Isso é muito interessante. Porque não é nosso, a gente pensa que é nosso, mas é concessão. São as riquezas da injustiça. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel. E aqui é uma outra parábola, não a dos talentos. Convidando-nos à fraternidade sincera para que através dela encontremos o caminho da reabilitação. Então vamos lembrar, não é, que havia um homem que devia ao seu senhor, e o senhor é gentil com ele, é compreensivo com ele, e ele é duro com o outro, que devia a ele, que devia a esse empregado. E aí vão contar ao senhor, não é, que aquele empregado, que ele foi tão bom e o liberou da dívida, não é? Quando foi chegar ao outro que devia, foi cruel. Aí o senhor foi e cobrou tudo dele, mandou prendê-lo e tudo mais. Porque não aproveitou a concessão para fazer o bem, para granjear amigos. Pelo contrário,
utilizou a concessão para submeter, para humilhar, e aí perde o que achou que tinha conquistado. Então, ele diz, Emmanuel, para nós o seguinte, assim, voltando aqui, não é? Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que através dela, então como vamos granjear amigos? Fraternidade. Encontremos o caminho da reabilitação. E aí passamos a receber, deixamos de receber por concessão e passamos a receber por mérito. O mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios, ou seja, amigos, não é? Círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Intercessórios é pedir pelo outro, não é? Isso acontece exatamente o quê? Entre amigos. Se o nosso passado espiritual é sombrio, será que é? Será? Porque fala se, né? Não sei quanto a vocês, o meu é bem sombrio. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras, ou seja, aproveitando o que nos é concedido para alargarmos esse círculo de simpatias que Emmanuel nos diz. Adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera de ascensão. Não é fácil nós estarmos encarnados, enfrentando provas, expiações, e depois voltamos ao plano espiritual, revemos o que aconteceu, fazemos novo planejamento. E com um mais amplo círculo de simpatias, fica mais fácil ou mais difícil reencarnar? O que vocês acham? Hoje tem muita gente querendo, né, ter muitos filhos. Antigamente tinha 12, 14, né, filhos. Hoje tem-se 1, 2 quando tem, não é? Então fica difícil a gente achar uma vaguinha para reencarnar. Se eu não tiver muitos afetos, vai ficar difícil. Então, quanto mais afetos temos, também estamos garantindo aí uma vaguinha para retornarmos, já que nós precisamos retornar para enfrentar as nossas provas e as nossas expiações, não é? Então, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera de redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com a riqueza da injustiça, porque já estamos melhores do que estávamos lá naquelas primeiras civilizações. Mas hoje estamos melhores. Não temos tantas ligações quanto já tivemos com a, vamos chamar assim, com a falta de mérito, né? Hoje já fazemos por merecer algumas condições que nos chegam na nossa encarnação. Que bom, não é? Então, se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, não temos umas, mas ainda temos muitas outras. Tivemos-las ontem e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Uma encarnação parece às vezes longa, 80, 90 anos, mas passa assim para o espírito imortal. Portanto, cada dia é valioso. Vamos aproveitar da melhor maneira, né? Se estamos aí em casa, se estamos enfrentando o retorno às atividades, vamos aproveitar, porque em casa tem muita coisa para a gente aproveitar, para melhorar aqui dentro. Muita coisa. Principalmente se não moramos sozinhos. Mas mesmo se moramos sozinhos, também temos hoje, olha, a internet, podemos buscar, né, o contato social através dessa forma virtual. E também tanta coisa pode ser feita, não é? E cada dia
cada dia. Vamos buscar o contato com a natureza, vamos buscar o contato com a boa leitura, com a boa música, a boa conversa. Tudo isso nos ajuda a aproveitarmos bem o tempo que passamos nessa encarnação. E na medida do possível, vamos estender ao nosso próximo mais próximo. Como nos lembra lá a parábola do bom samaritano, vamos estender ao nosso próximo mais próximo o que de melhor o nosso coração pode oferecer. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta encarnação, por tantas concessões que nos são oferecidas para o nosso aproveitamento, para o nosso crescimento, Senhor. Ajuda-nos a estarmos atentos a elas. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos com atenção, a termos vigilância, a termos calma, a termos confiança, bom ânimo, perseverança. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos lembrarmos da prece. Abençoa nossos esforços, Senhor Jesus. Abençoa nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa nossos lares, famílias, afetos. Abençoa nosso anjo guardião, Senhor Jesus. Mas abençoa igualmente todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, encarnados ou desencarnados, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos, Jesus amado, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.